Pois bem, pessoal, olha só, vamos conversar hoje com o nosso querido Miguel, que lançou, né, recentemente esse livro aqui, que já está pedindo passagem no nosso programa. Me criou um bom problema, porque agora eu vou ter que incluí-lo aqui, né? Então, né, fazer um rearranjo aqui no nosso programa. Muita gente tem conversado comigo, né, Miguel? Você sabe sobre seu livro, que obviamente eu diria que é, né, a coroação de uma trajetória, né, de uma história de transformação. Eu queria te agradecer aqui publicamente, viu, Miguel? Não só por este, mas olha só, o Miguel, com muita generosidade, enviou um lote de livros, na verdade, para todos os participantes do Retreat lá em Campos do Jordão. Então, quem for ao Retreat lá em maio, vai ser brindado aí com um livro do Miguel, e você estará presente conosco lá, Miguel, por meio da sua obra. Então, certamente conversaremos lá também sobre suas ideias, né, sobre, né, seus aprendizados, sua trajetória. Você é um amigo, né, você sabe disso, né? Para mim é sempre uma alegria revê-lo. Muito obrigado por tudo mesmo, por seu apoio a esse programa. Você foi um participante, né, aqui em 2022 conosco, E dois. uma participação marcante. Eu não vou me alongar na sua apresentação, porque acho que todos estão aqui para escutá-lo, né, e não a mim. Mas como estamos gravando, eu gostaria de fazer só uma apresentação aqui do Miguel, baseada no próprio livro, né, só para fins de registro aqui da nossa gravação. Então, Miguel, ele é físico de formação, mestrado em sistemas de informação e business administration. Miguel tem mais de 25 anos de experiência em vários setores, em particular, obviamente, no setor de energia. E o Miguel tem uma vivência, né, longa, né, como CEO, e antes disso, né, em muitas outras atividades no Brasil, fora do Brasil. Segundo o próprio Miguel, em seu livro, O Brasil possibilitou esse processo de transformação, de grande aprendizado, né, humano. O Miguel foi CEO durante 7 anos aqui da EDP no Brasil, o período que ele ganhou muitos prêmios. Por exemplo, ele foi, né, líder de valor, né, do setor energético por 2 anos consecutivos, inúmeras outras premiações, reconhecimentos, né, Miguel? E, obviamente, mostrando que essa visão mais humanista, e você, eu sempre falo, o seu sucesso é o sucesso de um projeto, de uma visão humanista, e não só seu, mas de mostrar que é possível, e não só é possível, é ainda mais viável e sustentável nesse mundo que a gente vive, olhando para frente, investir numa cultura humanizada, respeitosa, com um olhar de longo prazo, um olhar do todo, um olhar integrado, né? É sempre isso que você defendeu. E o Miguel depois assumiu a presidência do Conselho da EDP, voltou a Portugal por um tempo, mas o Brasil chamou de volta. Então, recentemente, né, desde o ano passado, o Miguel assumiu como CEO da CCR, né, um dos grandes grupos empresariais brasileiros, né, enfim, então, com mobilidade, quer dizer, em muitas frentes diferentes. E o Miguel também tem muitos reconhecimentos na área da cultura, porque é um grande apoiador de várias iniciativas culturais. Então, eu só vou mencionar que ele recebeu a Ordem do Ipiranga, do governo de São Paulo, né, pela contribuição para a cultura do Brasil, e recebeu a Ordem do Mérito Empresarial da Presidência da República Portuguesa, pela contribuição dele para o estreitamento de laços entre Portugal e Brasil. Para mim, você é muito brasileiro aqui, Miguel. Então, assim, você, novamente, fique à vontade, aqui é a sua casa. É um prazer, e eu acho que em nome de todos aqui, uma gratidão pelo seu tempo para conversarmos sobre seu livro. Tenho algumas perguntinhas para começar, depois a gente vai abrir aqui para todos os nossos amigos, mas, por favor, fique à vontade. Alexandre, eu primeiro que tudo dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Eu aguardei por este momento com muita ânsia, muito ânimo. É sempre refrescante, não é? É sempre um bálsamo para a alma poder estar no meio de pessoas que nós respeitamos tanto e que nós admiramos. Vejo aqui, para além de colegas antigos, como já mencionei aqui do Thomas, muitas pessoas com as quais me fui cruzando aqui no Brasil, fui conhecendo e que alargam no fundo, o respeito e a admiração que eu tenho pelo país. O livro que você mencionou tão generosamente, na prática, na verdade, é mesmo isso, é um crédito, é um tributo ao Brasil, num ato de gratidão, porque os 15 anos que eu passei no Brasil até hoje, dois estive um pouquinho mais afastado, mas apesar de tudo com responsabilidades no país, eh, foram 15 anos de transformação, de aprendizado, de desafio, enfim, foram
foi uma viagem, não é? Uma jornada enorme. Curiosamente, Alexandre, enfim, para seu diria, orgulho e para a sua consideração, este livro foi escrito durante 2 anos e coincidiu precisamente com o período em que eu participei num desses anos no programa de lideranças virtuosas, não é? Portanto, enquanto eu estava participando aqui com vocês, tenho aqui muitos amigos que conheci nessa altura, amigas e amigos, era o momento em que eu estava escrevendo, não é? Portanto, este programa, ele influenciou o resultado enfim, deste relato, não é? Um relato. É um relato, é uma reflexão de vida, pronto, e acima de tudo o que eu quero é que os meus filhos saibam o que é que o pai fez, e mais do que um autor profissional, eu sou um autor amador e quis deixar escrito aquilo que eu passei no Brasil, não é? E que de uma certa forma também é aquilo em que eu hoje acredito e aquilo que, enfim, os instrumentos com os quais eu quero exercer a minha liderança, não é? Como executivo, não é? Portanto, aquilo que eu aprendi durante 15 anos hoje serve-me com muito mais facilidade, com muito mais agilidade. Aquilo que eu levei 10 anos a aprender como CEO recém-impulsado, não é? Enfim, na década anterior, estava ali dos meus 40 aos 50, esse aprendizado nessa década, ele hoje eu acho que ele está à minha disposição e permite-me exercer uma liderança mais eficaz, acho eu, mais rápida, mais assertiva. Mas enfim, este é só um agradecimento inicial ao Alexandre, à Ângela, que acho que também está aqui, não ouvi ainda, mas aqui na minha tela não aparece, mas imagino que esteja ligada também aqui hoje connosco. E estou à vossa disposição para. Enfim, tomei aqui várias notas para falar com vocês, mas queria encaminhar esta conversa. Ela pode derivar para muitas avenidas, não é? Ela pode derivar para uma avenida de transformação pessoal, ela pode derivar para uma avenida sobre Brasil, que eu tenho, enfim, tenho estudado muito sobre o país que eu adotei também como meu país, e que me adotou como filho, não é? Eu tenho um pouco também essa gratidão de ter sido tão bem recebido e tão bem acolhido no Brasil e de ser apaixonado pelo país e pela cultura, pelas pessoas, por tudo que o Brasil representa. Portanto, pode ir por várias derivadas. Pode ir por uma crítica à sustentabilidade e aos conceitos da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, aquilo que eu chamo ali no livro uma liderança além do ESG, não é? E, portanto, vocês digam-me o que é que vocês preferem e eu estou à vossa disposição nesta hora com muito entusiasmo de estar aqui convosco. Miguel, a única coisa que eu sei é que o tempo será curto, porque a vontade de conversar é enorme e passa voando. Ontem eu estava aqui folheando, aqui relendo o seu livro, e só na introdução eu separei 16 temas que eu acho que valeria a pena Meu Deus. conversar. Não pretendo falá-los todos aqui, porque a ideia é que todos nós aqui, né, façamos aí as perguntas que vocês quiserem. Então, já, por favor, fiquem à vontade, tá? Para colocar a mãozinha digital. Eu vou começar com uma ou duas perguntas, tá? Para ter um lançamento aqui. A nossa querida Ângela, Miguel, ela está adoentada, infelizmente, teve uma suspeita Meu de Deus. dengue, então por isso não está presente, está com muita dor no coração, não pôde estar aqui Oh, conosco que hoje, pena. mas em breve Vou estará mandar uma mensagem para recuperada. ela aqui. Obrigado. Miguel, vou começar do começo, de uma das Vamos. primeiras frases do seu livro, que eu vou ler aqui porque vale muito a pena. A vivência que tive e continuo tendo no Brasil foi transformadora na minha vida e permitiu que eu imprimisse uma transformação significativa na empresa que liderei e no meu papel perante a sociedade e a natureza. Então, o que o Miguel de hoje, né, digamos assim, tem de diferente em relação a esse Miguel de 20 anos atrás, ali um CEO pouco mais jovem, né, Miguel? Mas certamente não com toda essa bagagem, sabedoria. Então, se você pudesse começar, talvez, com a transformação sua, claro que tem um lado seu de iniciativa sua, né? Mas também tem, eu acho que, do ambiente, né? No sentido de que o ambiente foi propício a isso também, né, Miguel? Foi, E se sem você tivesse dúvida. continuado em Portugal, talvez não tivesse seguido esse caminho. Perfeito. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo, Alexandre. Eu passei 13 anos no Brasil, portanto são 2 septénios, né? São 2 septénios. Pá, enfim, acabo sendo muito, apesar de ser um físico e de ter tido uma formação académica mais quantitativa, enfim, mais analítica, eu hoje aproximo muito enfim, das humanidades e da visão mais intangível da vida, né? Dos intangíveis da vida. E acredito muito nesses ciclos, né? Esses ciclos de 7 anos em que nós nos transformamos.
e tive a sorte de estar no Brasil precisamente no momento em que também como pessoa me transformava ao longo desses 13, 14 anos, né, que estive no país. E portanto eu cheguei em 2008, 37 anos, um, enfim, com uma visão mais restrita, mais limitada daquilo que é um ser humano e daquilo que é o exercício de uma missão de liderança, não é? Acho que cheguei com aqueles preceitos de um líder, enfim, focado nos resultados, focado na criação de valor, focado nos conceitos que nós aprendemos nas escolas de negócios e que a vida profissional nas organizações nos leva, enfim, a respeitar, não é? E portanto, eu chamei isso aquele foco numa inteligência cognitiva, não é? Sabemos resolver problemas e estamos focados em resolver esses problemas. Depois, um nível de maturidade acima desse, que fui ao longo desses 13 anos, né? Quando eu entendi que o Brasil é um país com 210 milhões de habitantes, com várias regionalidades e com uma complexidade muito grande nessa malha de relacionamentos, né? Ou seja, a parte relacional no Brasil é fundamental. E aí, enfim, necessidade de desenvolver uma inteligência socioemocional, né? Focada nesse momento, não tanto na criação de valor, mas mais na gestão do capital relacional, na reputação da empresa, não é? Digamos, enfim, os primeiros anos da minha vida como executivo no Brasil. Depois há uma fase em que me apercebo das grandes nuances regionais. Não é? O Brasil, apesar de ser um país unificado, não é? Tem vários Brasis, não é? E eu conheci esses vários Brasis, felizmente. Foi enfim, um dos privilégios que tive durante esse momento em que estava na empresa onde trabalhava anteriormente e que agora tenho também, sigo na CCR com esse privilégio de viajar desde os Pampas Gaúchos à Amazónia, não é? E tive o privilégio de poder construir empreendimentos no país todo, de lidar com pessoas de todas as regiões do país. Não é? Contam-se conto pelos dedos os estados pelos quais não circulei no Brasil, e isso abriu-me uma outra dimensão, que é eu para ser um líder eficaz, eu tenho que integrar essas diferenças culturais no meu dia a dia. Não é? Eu não posso tratar todo mundo da mesma forma e tenho que interpretar o contexto em que cada uma das pessoas que está à minha volta, o seu contexto histórico, a sua evolução, o seu contexto familiar, o seu contexto cultural. Isso levou-me àquilo que eu chamei no livro uma inteligência cultural, não é? A aprofundar essas nuances, entender que cada um de nós, pelo aquilo que é a sua, enfim, o seu entorno, a sua vida familiar, a sua história, e as suas características culturais, isso influencia muito a forma como nós nos temos que relacionar, não é? E isso, passei a estar muito sensível, muito atento a essa matriz cultural, não é? E para negócios também, quer dizer, fazer negócio em São Paulo é diferente de fazer negócios no Rio Grande do Sul, fazer negócio em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Bahia, ou enfim, qualquer outro estado, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, todos esses estados têm as suas nuances. E mesmo dentro de cada um dos estados, eu sou casado com uma mulher baiana, como vocês sabem, ela costuma me dizer, ó, Cidade Baixa, em Salvador, tem uma cultura diferente. Está aqui a Olga, não é? Que me pode. Cidade Baixa em Salvador tem uma cultura diferente de outros bairros de Salvador e muito mais e muito diferente do interior da Bahia, pronto. E eu vejo isso também em São Paulo. Portanto, essas nuances culturais passaram a ser um elemento muito importante para mim. Ah, o terceiro estágio de maturidade, terceiro estágio, que eu chamo, para mim, enfim, na minha terminologia, o M3, não é? E é difícil esse salto do M2 para o M3, da reputação para a cultura. E depois o quarto, que foi o estágio do bem maior, e a dizer, eu estou aqui, eu sou uma peça de uma grande equação cósmica, e no Brasil, de um grande universo de desafios, de questões sociais, e eu estou aqui, eu acima de tudo, para contribuir para um mundo melhor, não é? E é essa consciência que eu só tomo já em estágios mais avançados enfim, do meu processo de maturação no Brasil, chegados aos 5, 6, 7 anos de presença no país, né, em que eu descubro que a minha principal missão é ajudar a criar um mundo melhor, né, e que essa é a base de uma liderança eficaz. E, portanto, eu hoje, e o livro termina assim, não é? Essa para mim é a epifania um pouco desse ciclo de 13 anos de transformação.
Eu hoje estou partindo ao contrário, né? Ou seja, estou partindo do foco no bem maior e tendo a certeza que ao focar no bem maior vou conseguir transformar a cultura, ao transformar a cultura vou gerar uma reputação adequada para a empresa e isso vai me gerar negócio, vai trazer valor, vai trazer impacto, não é? Portanto, aquele caminho que levei 10 anos a fazer na minha versão anterior, de amadurecimento, não é? De foco na inteligência cognitiva, depois numa inteligência socioemocional, cultural e espiritual, eu hoje estou fazendo o caminho ao contrário, né? Já tendo feito esse processo de maturação total, enfim, nessa escadinha, não é? Hoje já tenho esse instrumento e já sei que a minha maior missão como presidente da CCR hoje é ajudar o Brasil a resolver as suas questões que dependem da mobilidade. Não é? O que é que depende da mobilidade? Cidade sustentável. O que é que depende da mobilidade? Mobilidade social. Pessoas que levam 2, 3 horas a chegar aos seus empregos e que podem aproveitar melhor esses tempos. Não é? Portanto, quais é que são os grandes problemas que eu tenho hoje para resolver na sociedade e que o meu negócio pode ajudar o Brasil a ser um país melhor, não é? E as sociedades, os mercados, as comunidades onde eu atuo podem ser comunidades maiores e melhores. E, portanto, estou partindo desse propósito. Não é? Definimos um propósito na CCR que é melhorar a vida das pessoas através da mobilidade. Não é? É isso que... E porquê que isso para mim é muito impactante, Alexandre? E quando você quiser que eu me cale, avise-me que eu isto entusiasmo e fico muito verborreico, não é? Portanto, pare-me logo. Digo, já estou vendo ali a Alessandra com a mão levantada, portanto já vou calar-me para ouvir a sua pergunta. Mas, e portanto, o que é que eu hoje, nesse exercício, né, de preparação para um plano de transformação, partimos disso, não é, do propósito. Qual é o propósito que a CCR, como empresa de mobilidade, pode servir o país? É melhorar a vida das pessoas, né? E temos um instrumento que é a mobilidade. Portanto, essa melhoria ela pode ser de várias formas, não é? Nós estamos, enfim, não queria entrar agora no detalhe para não vos fazer perder tempo, mas já estamos trabalhando em projetos que são isso, não é para gerar mais receita, não é para cobrar mais pedágio nem mais tarifa, não é? É para melhorar a vida das pessoas e tenho a certeza que com isso vamos ter uma cultura mais forte, com isso vamos ter uma reputação reforçada, com isso vamos gerar mais negócio e vamos ter mais impacto na sociedade. Portanto, é um pouco esse caminho de 15 anos que o livro relata, agora permite-me também, enfim, partir de uma posição já um pouco diferente, Alexandre, de um entendimento maior, um nível de consciência maior, não é? E em O, particular num país que enfim, tem tantas frentes que nós podemos, como executivos, nós podemos ajudar o Brasil, não é? Eu acho que é isso muito, essa consciência que eu também quis trazer com o livro, que é nós não temos que estar à espera do poder político, nem do Estado para resolver todos os problemas, não é? O mundo corporativo, e em particular no Brasil, ele tem muito poder de fogo, não é? As nossas empresas, não é? E todos nós estamos aqui dentro nesta live, nós representamos organizações que elas têm muita capacidade de transformação. Portanto, eu acredito muito nisso, na iniciativa privada, ela pode fazer a diferença, não é? E é isso que eu quero fazer através da CCR, é fazer a diferença como uma organização que pode melhorar a vida das pessoas. Miguel, eu vou. Sensacional. Alessandra, se você me permitir, eu só gostaria de fazer minha última aqui, aí a gente vai abrir isso para o grupo, que é um complemento dessa, Miguel, já que você tocou no lado da jornada, da transformação, né? Eu acho que um papel essencial, né, de uma liderança é conseguir angariar o apoio das pessoas para uma construção coletiva, quer dizer, um olhar positivo, um olhar do que dá para ser feito, e a gente vive hoje num mundo, muitas vezes, que é muito fácil se render ao cinismo, né? Essa visão de que é ruim, vai ser sempre assim, como é que dentro disso eu consigo me salvar, né? É uma visão negativa das pessoas, né? Do ser humano, digamos assim. E então, certamente, esse olhar, digamos assim, de construção é essencial, mas isso é resultado de um trabalho da pessoa consigo mesma. Então, se Sem você dúvida. pudesse comentar um pouquinho, porque você fala muito no livro também desse conceito, obviamente, de uma liderança mais holística, né? Mais profunda, abrangente. E qual o papel de você ser uma pessoa assim curiosa, aberta a escutar coisas diferentes, a frequentar locais diferentes, a ler coisas diferentes, porque você é uma pessoa que tem uma cultura geral, né? Lê muito literatura, etc., música, né? Que você inclusive cita no livro. E a gente vê hoje muito no ambiente empresarial que isso não é o padrão, quer dizer, as pessoas num piloto automático muito aceleradas e que nunca tem tempo, talvez, para uma que a gente chama de cultura geral, né? Qual a importância dessa cultura geral de uma abertura para o diferente, e não só para estar preso naquilo que você já está habituado, que é uma certa zona de conforto. Se você pudesse comentar isso daí, por favor, Miguel, e aí a gente abre para todo mundo. Maravilha. Maravilha, Alexandre.
nesse exercício aí, no fundo, o livro na prática foi exaurir um pouco a minha experiência no Brasil de 13 anos. Né? Tive esses 13 anos seguidos, depois voltei dois, e foi escrito durante esses dois anos que eu estava à distância, mas olhando para trás e vendo o que é que se tinha passado, né? E como é que o país me tinha transformado, o que é que tinha sido toda essa jornada de transformação. E uma das coisas que depois eu refleti aí num dos capítulos é essas características que eu julgo que a liderança tem que desenvolver e que eu coloquei isso em 4 famílias, não é? Qualidades da vida interior, não é? A primeira família com 3 características lá que destacadas, depois a relação com o tempo, como é que eu me relaciono com o tempo, futuro, presente e passado, a relação com o outro e a relação com o mundo, não é? Portanto, eu tenho essas 4 dimensões que eu escrevo aí, que eu escrevo no livro e detalho cada uma delas tem 3 características que eu acho que são interessantes, 3 traços. Não de maneira nenhuma com receituário, eu detesto receituários, ou seja, eu não gosto nada daqueles dicionários de competências. Vicky, isto é aí na sua região aí de especialização. Detesto esses dicionários de competências porque eles são castrantes, não é? O talento é infinito. Cada um de nós tem talentos que são completamente distintos. Portanto, quando as empresas me aparecem, eu às vezes eu tenho lido isso nos sistemas de avaliação de desempenho, nos sistemas de avaliação de potencial, nos assessments, não é? E vêm aquelas listas de não sei quantas características que as pessoas têm que ter e tal, e eu acho isso sempre super castrante, porque todos nós sabemos que temos talentos escondidos que essas listas elas nunca capturam, não é? Portanto, nós ficamos padronizados nesses xerox, não é? Daquilo que são os retratos robô, de que deve ser assim, deve ser assado. Portanto, eu detesto isso. E, portanto, faço-me sempre autocontrolo e hesitei muito até de botar essas 12 características aqui no livro, não é? Porque eu não acredito nessas receitas, não é? Mas uma delas que o Alexandre colocou, que eu gosto, que é essa que eu chamo a abertura total, não é? E o sublinho total, total, nós não podemos rejeitar nada, não é? Ao novo, à diferença, e ao mundo, ao novo e à diferença, né? Ao mundo que é para estarmos com essas antenas todas ligadas, né? E nós sabemos isso, nós quando viajamos, por exemplo, pelo mundo fora e vemos novas culturas, vemos novas cidades, enfim, novos estímulos, né? Isso faz-nos muito bem, e os líderes eu acho que beneficiam-se muito desse trânsito pelo mundo fora, né? Eu tento fazer isso quando vou para cidades, enfim, onde nós não vivemos, não é? E mergulho nos museus, enfim, nas livrarias, venho carregado de livros para poder estudar aquilo que nesse lugar do mundo se está dizendo, não é? Porque nós estamos muito atentos. Ao novo, que é a inovação, é nós não rejeitarmos nada do que nos está chegando, não é? E, portanto, eu gosto muito dessa visão em tudo são coisas novas, nós estarmos abertos a elas e podemos ter um sentido crítico sobre aquilo que são as novidades que nos vão chegando, não é? Pela tecnologia, pelos costumes, não é? Tudo isso são transformações que estão à nossa volta e nós não podemos rejeitá-las. Temos que absorvê-las, interpretá-las, algumas gostamos, outras não gostamos, mas não podemos estar parados e não podemos limitar a nossa observação do que está à volta. E há diferença, que é toda a temática da diversidade e inclusão. Gosto mais do respeito pela diferença, não é? Somos todos diferentes, e devemos respeitar-nos na integralidade dessas diferenças. Portanto, eu gosto muito disso, e acho que como líder valorizo isso. Quando Alexandre diz que, enfim, a atenção à cultura, etc., é nesse intuito, nessa absorção do mundo à nossa volta, para podermos, enfim, estar imersos, estar mergulhados, estar fazendo parte dessa efervescência da sociedade, não é? E no Brasil tentei fazer isso, estar muito aberto. Eu tinha, aliás, esse objetivo quase todos os dias de conhecer pessoas novas e estimulei isso, não é? Era quase um objetivo meu, era todos os dias quer conhecer pessoas novas, não é? Porque me preencheu muito conhecer os vários Brasis, as várias nuances culturais do Brasil, as várias tribos brasileiras, tribos no sentido de grupos de pessoas não tribos indígenas, também algumas tribos que também conheci, mas tribos de sociedade, não é? Tribos sociais. Isso abriu muito a cabeça. Depois a outra dimensão que eu gosto também, coloquei isso na qualidade da vida interior, duas eu gosto, que é o aprofundamento espiritual, o amadurecimento espiritual e o cultivo da sabedoria, né? O amadurecimento espiritual no sentido, a espiritualidade, eu tento traduzi-la aí de uma maneira muito simples, autoconhecimento e cosmovisão, não é?
é um mergulho para dentro e um mergulho para fora, digamos assim. O mergulho para dentro que é nós interpretarmos quem é que nós somos, descascarmos a cebola de quem é que nós somos, não é? Nós temos várias camadas, não é? É descascar essa cebola toda, né? E ficarmos nus, despidos integralmente connosco próprios, né? Olharmos e quem é que nós somos, qual é que são a nossa essência, né? Quais é que são os nossos valores, em que é que nós acreditamos, tirando as nossas máscaras sociais, quem é que está lá no fundo, né? Desta cebola, né? Autoconhecimento, fundamental, né? E o Brasil ajudou muito a fazer esse percurso do autoconhecimento. E outra que é a cosmovisão, que é o que é que onde é que nós estamos, né? O que é isto? Né? O que é tudo isto? O que é vida? O que é o cosmos? O que é o planeta Terra? Ter uma cosmovisão. E para isso foi muito útil estudar, estudei com muita intensidade as várias religiões e filosofias que o Brasil tem tão profundamente disseminadas na sua cultura, não é? Eu costumo dizer, eu quando fiz um assessment lá fiz uma, como é que se chama, pesquisa demográfica, não? Um censo demográfico lá na anterior empresa onde eu trabalhava, Alexandre, e descobri que não tinha nem 4 nem 5 religiões, não, tinha 21 religiões. Isso deixou-me de boca aberta, não é? 21 religiões, como pode ser 21 religiões? Eu venho da Europa, eu só ouvi falar de 4 ou 5, não, nunca sabia que havia 21 religiões, não é? Coisas tão, para mim, tão novas como Wicca, não é? Eu não sabia que era Wicca, não é? Ou Sexto Noé, ou coisas assim tão novas que eu, para mim, vindo da Europa, foram uma revelação. E o que é que eu fiz durante 10 anos? Estudei tudo. Estudei tudo. Taoísmo, budismo, confucionismo, tudo o que me aparecia à frente eu estudei. Religiões ou, enfim, filosofias indígenas, não é? Ou a cosmovisão indígena, a, a cosmovisão africana, em várias dimensões. Portanto, isso para mim foi esse estudo, Alexandre, para mim foi muito enriquecedor, porque eu cheguei como católico, não é? Sou, enfim, minha educação católica, mas hoje eu acho que hoje acredito no pluralismo espiritual, ou seja, não rejeito nenhuma religião, não é? Eu tive no dia 2 de fevereiro, Olga, que eu sei que é a única baiana que eu conheço aqui melhor, tive na lavagem de Iemanjá, tirei a sexta-feira para ir para a Bahia, e tive na lavagem de Iemanjá, fizemos as oferendas para Como não Iemanjá. me avisou, Miguel? E como você não me avisou? Pois é verdade. Não, foi Eu uma. estava lá também. Você também Pena lá que a gente estava, não se né? encontrou. Fomos para a praia do Rio Vermelho, ali às 5h30 da manhã, fomos pegar lá, enfim, as oferendas. E, portanto, se há 20 anos atrás, se você me dissesse que eu ia fazer isto, né, vindo lá de Portugal, Alexandre, eu estava longe de imaginar isso, né? Portanto, eu hoje estava na lavagem de Iemanjá, há uma semana, há 4 ou 5 dias atrás. Enfim, e faço. E passei por rituais de candomblé, enfim, portanto, tudo isso me construiu como uma pessoa melhor, acho eu. Não rejeito as minhas origens, sou um português orgulhoso da minha nacionalidade, mas aqui o Brasil abriu-me uma cabeça para o mundo, para um mundo muito mais diverso, não é? Com uma diversidade enorme. Não é? Eu agora estou estudando a pré-história brasileira, Alexandre, acho que não sei se comenta isso, não é? O Brasil não tem só 500 anos de história, né? O Brasil tem muito mais anos de história. E eu acho que até isso é uma coisa que eu tenho pena, né? De não ser tão acarinhada essa história mais antiga, né? Entender de onde é que vieram os povos que povoaram a América, em particular que povoaram o Brasil, não é? E desde logo aí, enfim, para quem tem essa curiosidade, não é? Nós encontramos vestígios arqueológicos no Brasil que têm reminiscências parecidas com os povos aborígenes da Austrália, que têm reminiscências com os povos euroasiáticos, não é? Que podem ter vindo pela Beríngia, não é? Pelo Estreito de Bering. Mas há outras teorias de que podem ter chegado ao Brasil outros povos, não é? Portanto, essa diversidade da mitocôndria brasileira, não é? Essa diversidade da célula brasileira, ela já remonta, não é há 500 anos atrás, é há milhares de anos atrás, não é? Enfim, vocês sabem, enfim, o primeiro vestígio Miguel, mais. Perdão. vamos conosco lá na Serra da Capivara, aí você Eu vai queria descobrir muito muito ir, eu mais. queria muito ir, até porque eu estou estudando isso agora no papel e queria ver isso na realidade. Queria muito ir, Alexandre. Vou olhar para a agenda para ver se consigo juntar-me a vocês. Não sei se ainda há vagas ou não, mas queria muito vir. A Serra da Capivara é seguramente um dos locais que para mim é mais, enfim, é mais simbólico. Obviamente que Minas Gerais, como vocês sabem, também tem muitos vestígios arqueológicos. O sul do país também tem. Enfim, eu estou estudando essa história que acho que é interessante para entender
aquilo que é, enfim, depois a evolução do Brasil milenário e não do Brasil Secular. de alguns séculos, não é? Muito bom. Olha, vamos lá, pessoal. Todos poderem aqui fazer a sua, né, sua interação. Alessandra, por favor, fica à vontade. Obrigada, Alexandre, Miguel, prazer aí Bom, te Alessandra, ouvir, tudo bem? tudo ótimo. Primeiro eu vou rapidinho te contar uma história sobre uma ida que eu estava me preparando, voltando do Congresso do IBGC para Curitiba, eu fico em Curitiba, passando pelo aeroporto de Congonhas, e pensando que em novembro, isso era outubro, pensando que em novembro eu teria que ir em Portugal falar sobre sustentabilidade e tal. Eu falei, puxa, como eu queria ler alguém, um português falando sobre esse assunto, e passei na livraria, e teu Meu livro aqui Deus, pulou no meu colo. meu Deus, Ele meu Deus. pulou em mim e eu falei, puxa, mas espera, ele é português, então vou ler o livro. E assim, o teu livro é uma declaração de amor ao Brasil. Então, primeiro de tudo, é um agradecimento como brasileira que sou, é, pelo livro que você escreveu. Muito obrigada, mesmo, assim. É um livro é, espetacular em todos os seus aspectos. E eu recomendo a todos aqui que leiam e que carreguem com você. Me foi muito bom saber a perspectiva, né, de um português em relação a esse tema da sustentabilidade. Então, me ajudou muito e eu realmente agradeço muito pelo teu trabalho. Obrigado, É, Alessandra. Você falou bastante já, de alguma maneira, sem utilizar a palavra, mas eu queria talvez ouvir um pouquinho mais disso, ou se você sentir que já contemplou esse tema, talvez aí eu pegaria a oportunidade para ouvir um pouquinho mais sobre um segundo tema. Mas você fala no seu livro que o líder de impacto ele transforma outrando-se. E aí você dá crédito ao Fernando Pessoa em relação a esse outrar-se. A gente falou hoje na nossa sessão anterior sobre o livro do Harari, 21 lições para o século XXI, sobre a questão do coletivo, sobre a questão da empatia que surge, né, desse não individualismo. De novo, tudo que você fala para mim é outrar-se na prática, né? Mas se você puder falar mais um pouquinho sobre isso e se sentir que está contemplado, talvez tocar um pouquinho a questão que eu acho que você tem uma coragem imensa de trazer, que é a espiritualidade para o meio também empresarial. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre o outrar-se e um pouquinho também sobre essa questão da espiritualidade para dentro do nosso sistema aí empresarial, day by day, te agradeço. Ótimo, Alessandra. Obrigado pelo seu interesse, por ter feito tido esse cuidado de ler o livro e pelas suas palavras. Sobre o outrar-se, de uma certa forma, eu acho que eu tentei encontrar uma palavra e escudei-me, né, respaldei-me aí nesse termo cunhado pelo Fernando Pessoa, não é? Até, como sabemos, com os vários heterónimos que ele tinha, no fundo, ele era efetivamente o paradigma do outramento, não é? Ou seja, ele assumia várias personalidades de acordo com enfim, o heterónimo que representava. E eu descobri isso, quer dizer, a empatia, eu entendo que é uma compreensão do outro, mas sem um esforço de eu me transformar. A empatia, para mim, é um lugar abaixo, em termos enfim, do processo de transformação daquilo que é a possibilidade que eu tenho na relação com o outro de adaptar-me, de adotar características do outro e internalizá-las na minha maneira de atuar, na minha maneira de me conceber como ser humano, não é? E isso, para mim, aconteceu muito aqui no Brasil, não é? Na forma como, em particular nos relacionamentos interpessoais. Não é? Eu cheguei ao Brasil com um flavor europeu, não é? Com um sabor europeu, não é? No relacionamento. Eu, às vezes digo isso em algumas entrevistas públicas, quer dizer, o abraço no europeu não é normal. Não é? O europeu não se abraça. O europeu cumprimenta-se com uma mão afastada, não é? E o toque do corpo para o europeu é estranho, porque o europeu tem uma região de proteção à volta, não é? Que faz parte dos seus paradigmas culturais, que nós entendemos que é privada, não é? É uma zona privativa, nós não invadimos essa zona de proteção do outro, não é? No Brasil, o abraço o abraço é um olá, não é? Você abraçar outra pessoa é você cumprimentar enfim, com respeito, e não tem mais do que isso, não é? Para o europeu é quase uma ofensa, não é? Pode ser uma ofensa.
Para o americano também, eu às vezes tenho esse problema. Não viro o chip, não é? Chega a Nova York numa conferência com investidores e sou capaz de dar um abraço numa, numa, numa pessoa americana e noto que as pessoas ficam tolhidas, não é? Portanto, eu vejo que eu já internalizei, por exemplo, essa característica de comportamento no Brasil, que é, enfim, que é uma coisa muito natural. Eu já internalizei isso no meu DNA, não é? Já está no meu chip, já não é uma coisa forçada, já não tenho que fazer, agora tenho que dar um abraço, porque não, é uma coisa que já está no meu comportamento, não é? E eu acho que, portanto, eu acho que isso é um nível acima da empatia, em que eu compreendo a Alessandra compreende-me a mim, eu respeito a Alessandra, mas não vou fazer um esforço para me transformar com características que eu acho que a Alessandra tem que são positivas, são interessantes, não é? E que eu talvez até seja para mim interessante adotar essas características. Eu senti isso aqui no Brasil com as características do povo brasileiro, né? De uma visão positiva da vida, uma visão otimista do mundo, não estar constantemente enfim, recalcando as coisas negativas, olhar para o futuro com esperança. Portanto, tudo isso são características que o povo brasileiro me ajudou a incutir na minha maneira de ser, não é? Portanto, eu acho que me transformei aqui e não foi simplesmente empatia, não é? Seria, ok, eu compreendo, respeito, mas não pratico, digamos assim. Não sei, Alexandre, se respondi à sua. Super, super, super. Muito obrigada. E Muito depois a legal. outra dimensão que você falou aqui da espiritualidade, e aqui é preciso ter muito cuidado. Eu tive cuidado se vocês viram, talvez quem leu o livro, não é? Eu defini 7 patamares daquilo que eu chamei uma evolução integral, não é? Ou seja, eu não gosto da palavra desenvolvimento sustentável, e, portanto, prefiro uma noção mais de integralidade, não é? Em 7 patamares: sobrevivência, o planeta, a vida na cidade, a urbe, não é? A urbanização, a vida em sociedade, porque temos que ter regras para nos relacionarmos em sociedade, o sistema produtivo, porque precisamos de ter, enfim, utensílios e artefactos que nos permitem viver no mundo atual. E depois duas que eu acho que não estão na sustentabilidade, que é o legado civilizacional e a transcendência, né? O legado civilizacional, a história de um povo, memória, história, a sua cultura, o seu conhecimento da sociedade, o conhecimento gerado pela sociedade, e na transcendência, a moralidade, as religiosidades e a espiritualidade. Eu acho que nós, como seres humanos, nós só nos completamos, sinceramente, quando nós buscamos essa transcendência. Eu não quero entrar no debate enfim, da existência de Deus ou não, não é? Todos nós temos o direito de termos as nossas convicções, e os ateus também respeitam o ateísmo, não é? Ou seja, enfim, nada contra. Eu hoje acredito nessa conexão com a transcendência, não é? Ou seja, nessa unidade, não é? Aliás, cito no livro, não é? Gosto do Vedanta, por isso, o Vedanta, que é uma filosofia, como vocês sabem, oriental, do hinduísmo, tem 2 conceitos que eu gosto, não é? Que é o oneness, somos só um só, somos um só, e divinity within us, né? Deus somos nós. A divindade está dentro de nós, né? Eu gosto dessas 2 noções. Me ajudam muito a dar o salto da ética da sustentabilidade, né? Porque se nós somos um só e se Deus está dentro de nós, fazer mal aos outros é fazer mal a nós próprios, não é? E, portanto, fazer mal ao mundo é fazer mal a nós próprios. Portanto, para mim, o salto da ética da sustentabilidade, ele dá-se muito facilmente quando nós conseguimos olhar para a espiritualidade de uma maneira holística, digamos assim. Portanto, espiritualidade para mim, ela começou-se a esboçar mais profunda, não só na ritualística. Não é isso que eu quero acentuar. Não é ritualística de ir à missa ou ritualística de rezar todos os dias o terço. Não é isso que eu quero acentuar. É o aprofundamento do autoconhecimento e do entendimento do que é o cosmos. Não é? Para mim, isso é a espiritualidade. De uma maneira bonita, até, acho que há um líder hindu que diz que espiritualidade para ele é: eu fecho os olhos e estou em paz comigo próprio, eu abro os olhos e pergunto o que é que eu posso fazer por ti, não é? Como é que eu te posso ajudar? Não é? Espiritualidade, ele diz: espiritualidade para mim é isso, não é? É conhecer-me a mim próprio e ajudar o próximo. E, portanto, espiritualidade, eu acho que nós temos que trazê-la para uma base muito simples, muito. Às vezes nós tendemos a tornar essa noção muito complexa
e depois já entramos nos debates filosóficos da existência de Deus ou não de Deus. Não quero ir por aí, quero ir por a consciência de que nós pertencemos a um todo, não é? E para quem não acredita nisso, quer dizer, se aceitarmos que o universo nasceu do Big Bang, não é? Se aceitarmos que o universo nasceu da explosão de um ponto de massa infinita, de densidade infinita, e que depois se expandiu, não é? Todos nós fizemos parte desse ponto de massa infinita, não é? Em algum momento todos nós fizemos parte disso. Portanto, mesmo que nós não acreditemos muito nessa unidade, não é? Enfim, a história mostra, a história do universo, a cosmovisão hoje mais aceitável daquilo que é a história do universo, mostra que todos nós fizemos parte de um todo. E, portanto, a espiritualidade para mim foi cultivada no Brasil com, primeiro, a tomada de consciência dessa interdependência, não é? Fazemos todos parte de um sistema interdependente, e com o estudo das religiões, que no Brasil isso foi-me facultado de maneira muito simples. Quer dizer, então, hoje você vai a uma livraria qualquer, eu era adepto da Livraria Cultura, ali no Conjunto Nacional, aqui em São Paulo, ou de qualquer outra livraria, enfim, da Travessa, da Vila, não é? E a gente vai à secção dos livros de religião e tem tudo. Da Cabala, o Caibalion, tem tudo, né? Você pode estudar tudo, o espiritismo, e foi isso que eu fiz. Isso ajudou-me muito a desenvolver um sentido de que todas elas são válidas, não rejeito nenhuma visão espiritual, algumas delas, ou religiosa, vamos pôr a palavra mais correta, não rejeito nenhuma das cosmovisões religiosas, elas só acentuaram em mim a convicção de que há algo que é transcendente que nós não compreendemos, não é? E essa conexão com a transcendência nós buscamos todos os dias na nossa vida, não é? E agora a pergunta que você faz, que é como é que a gente traz isso para o mundo corporativo, não é, Alessandra? Que é o debate onde eu estou hoje. É o debate onde hoje eu estou, não é? Como é que eu trago isso para a empresa? Até para não parecer um ativista deslocado da sociedade, não é? E eu acho que há um ponto de entrada muito fácil, e que eu estou há 9 meses na CCR, e é um dos temas que eu vou querer trabalhar já nos próximos meses, que é o tema da saúde mental. O tema da saúde mental, não é? Ou seja, a dimensão espiritual, ela pressupõe que nós estamos bem connosco próprios, não é? Que nós estamos bem connosco próprios e com os outros. E, portanto, se ceticismo houver no mundo corporativo para falar em espiritualidade, eu acho que esse ceticismo não pode haver. Esse ceticismo ele será rejeitado, não é? Se nós não falarmos em saúde mental, não é? Saúde mental como parte da saúde holística, não é? Física, emocional, social, intelectual, não é? Então nós temos que cuidar de todas, saúde financeira, temos que cuidar das dimensões todas da saúde, não é? Na empresa onde eu trabalhava, tínhamos programas com essa visão holística, todas as dimensões, não é? E apoio também para cuidar da saúde espiritual, da saúde mental, e que nos leva a um canal de entrada, é uma porta de entrada para as espiritualidades. Isso para mim seria o nível zero, Alessandra, é o mínimo dos mínimos. O que é que uma empresa tem que fazer? Tratar da saúde mental das suas pessoas. É o mínimo, é assim, é o baseline, não é? Em cima disso, para fazer coisas muito mais bonitas. E eu estou refletindo sobre isso, como é que eu posso trazer essa temática para dentro da empresa de uma maneira respeitadora, de uma maneira que não seja para afrontar ninguém, não seja para discutir convicções de ninguém, mas para nos aprofundarmos nessa conexão com a transcendência, não é? E nós sabemos, quer dizer, no Brasil temos muitas pessoas que nos podem ajudar a pensar sobre isso, não é? Pessoas como a Monja Cohen, pessoas como enfim, todos os filósofos que nós respeitamos, não é? Clóvis de Barros, Cortella, enfim, tantas pessoas que nos ajudam, que nos podem ajudar com um teor mais religioso, menos religioso, mais filosófico, menos filosófico. Esse canal de diálogo ele tem que ser aberto. E eu gostava de facilitar esse canal de diálogo, Alessandra.
Miguel, semana passada tivemos uma sessão particularmente primorosa com a Thaís, que você conhece muito bem, viu? Vale a Conheço. pena, vou compartilhar, porque Outra ela pessoa, estava particularmente inspirada, viu, nesse dia. sem dúvida, outra pessoa que nos ajuda muito a pensar sobre isso, sem dúvida. Pessoal, vou passar aqui para o Sérgio. Obrigada. Sérgio, seu colega de Obrigado, turma Alessandro. aqui, né, Sérgio? Só que antes, se eu não fizer isso, a Ângela vai brigar comigo. Quer tirar a foto de registro da nossa sessão, que é uma sessão muito Vamos tirar, especial. vamos tirar. Eu vou precisar fazer em duas vezes, tá? Porque eu quero tirar de um lado e do outro aqui do mosaico. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Opa, deixa eu só. Peraí. Está pegando aqui. Ok. Agora, segunda, peço paciência, porque o universitário aqui é um pouco lento nas coisas aqui tá, então, peraí, deixa eu só Eu copiar. ia te perguntar se você sabe fazer isso. Estou aprendendo voando aqui, viu, Vicky? Está na matriz de competências. Está na matriz de competências. Já vou melhorar na matriz de Dicionário de competências aqui. competências. Agora o outro, pessoal, segunda. 1, 2, 3. Peraí, só um segundinho. Agora sim. Prontinho. Sérgio, fique à vontade. Tudo bom, Bom dia, Sérgio? pessoal. Tudo bom, Miguel? Saudade Tudo de todos ótimo. Saudade. vocês. Bom ver Tô você vendo muita novamente. gente aí que eu estou com saudade também. Muito bom ver vocês. Miguel, bom, você sabe que eu li teu livro, você sabe que eu sou fã dessa história que você conta, da sua trajetória. E você acabou de tocar num ponto que me parece extremamente importante, né? Como é que você faz, apesar dos desafios, essa conexão da espiritualidade com o mundo corporativo? Mas eu acho que hoje a gente tem um ingrediente que ajuda, que é o tema saúde mental, apesar de algumas barreiras, tem vindo à tona com muito mais frequência e com a importância devida que a gente sabe que precisa ter. Mas eu vou para um ponto anterior que eu acho que ajuda indiretamente nesse contexto e que ainda sofre uma barreira muito forte e que eu sei que você implementou de uma forma muito efetiva na tua experiência anterior no Brasil, talvez pela ligação com comunidades indígenas e investimentos em instalações em diferentes partes do país, mas que é a parte do investimento tão forte que tem um resultado, eu não diria nem indireto, mas é um resultado impressionante nas pessoas, que é o investimento em arte, cultura e história. Como é que lá no início, apesar desse envolvimento, e como é que você enxerga isso para outras empresas, como é que você venceu as primeiras barreiras? Porque foi uma trajetória, a gente entende que você conseguiu implementar isso de uma forma maravilhosa e com resultados muito, muito efetivos. Mas eu imagino o desafio inicial, quer dizer, um português que já tinha sua experiência no Brasil e começar a acelerar esse investimento tão forte que foi feito por parte de vocês nessa área. Os resultados não vêm imediatamente, mas vieram depois. Quer dizer, quais foram as barreiras e qual que você enxerga que é a barreira para muitas outras indústrias que eventualmente nem têm essas possibilidades, porque você tem um argumento adicional quando você está indo fazer uma instalação numa comunidade indígena, vamos investir aqui. Quer dizer, de alguma forma existe uma conexão, mas em outras indústrias talvez nem tanto, e as barreiras existem e você deve ter vivido algumas delas. Queria que você explorasse um pouco isso. Obrigado, Sérgio. Ótima pergunta. E vocês viram, enfim, quem teve acesso ao livro, eu rejeito o paradigma do ESG, sinceramente. Esta manhã estava pensando, mas como é que eu vou explicar isto a uma plateia destas, não é? De uma certa forma, é como o inglês e o português, não é? O inglês é a língua universal. Todos nós falamos inglês, é a língua do trabalho, é a língua da Revolução Industrial e tal. Nós achamos o português uma língua mais bonita, não é? O português, aliás, Agostinho da Silva dizia que o português é a língua da fraternidade, é a língua da solução para o mundo, não é? Será do Brasil que virá a solução para o mundo. Agostinho da Silva, como vocês sabem, enfim, um português também naturalizado no Brasil, tinha essa convicção e eu tenho esse idealismo, sinceramente, um pouco vivo com essa utopia, mas gosto. Sei que é utópico, mas gosto disso. E, portanto, achar que a solução do mundo vem do Brasil e vem da língua falada em português.
E, portanto, eu acho que o ESG é como o inglês. Todo mundo fala, mas não é a língua mais bonita, sinceramente. E faltam coisas no ESG. Uma que falta para mim, desde logo, até que nem sei como é que isto passou, assim no filtro mais básico, nem era assim já nem é naquela segunda derivada, da gente pensa, puxa, caramba, ninguém pensou nisto, que é o E da economia, não é? Se a gente vê no ESG, o ambiente, a sociedade e a governança, e de repente desaparece o E da economia. Pô, mas a economia não tem que ser circular, a economia não tem que ser regenerativa, a economia não tem que ser redistributiva, tudo isso. Mas tem que estar lá, não é? Não desaparece assim de um dia para o outro, não é? Portanto, o E da economia, para mim, é daqueles assim muito óbvios. Como é que todo mundo se esqueceu disto, não é? Portanto, eu acho, assim, às vezes o ESG, portanto, como é o inglês, a gente fala o inglês, não é? Tem que falar inglês, portanto, também falamos o ESGs, não é? Mas é uma língua que não é tão bonita como a língua mais ampla da sustentabilidade, numa visão mais holística, não é? E outro que também está nos S esquecidos e que o Sérgio colocou é o E da estética, é o E da cultura, o E da arte, não é? Eu gosto de uma poetisa espanhola, não é? Uh, Raquel Lanceros, acho eu, diz que todos nós temos direito à harmonia, todos nós temos direito à beleza, né? A beleza, o direito à beleza é um direito universal. Por isso nós queremos viver numa cidade bonita, queremos viver numa casa bonita, queremos viver num país bonito, queremos estar rodeados de estética, né? De uma estética. Portanto, arte e cultura para mim faz parte da definição do homem, né? O homem não existe sem arte e cultura. E eu senti um pouco isso quando estava numa empresa de raiz portuguesa, não é? De repente olhei à volta, esta é a maior empresa investidora de Portugal no Brasil, e portanto, e surgiu nesse momento, quando o Museu da Língua Portuguesa queimou em 2015, eu disse, puxa vida, eu acho que tem alguma coisa a ver com isto, porque sou um investidor muito importante no Brasil, sou português, este museu único no mundo, e começa a olhar para o lado, ninguém avança, né? Ninguém se chega à frente. E disse, não, tem que ser eu, pronto, tem que ser na altura a empresa que eu representava, a EDP, a ser o principal patrocinador da recuperação do Museu da Língua Portuguesa, nessa altura. Isso começou aí a caminhada, Sérgio. Comecei a entusiasmar muito com isso, de ajudar o Brasil a preservar o seu património cultural. Depois foi o Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo. Foi a primeira empresa, que até foi um pouquinho, para mim foi um pouquinho assim, surpreendente, não ter sido uma empresa brasileira, né? Portanto, foi uma empresa portuguesa que foi o primeiro patrocinador da recuperação do Museu da Independência, na altura ainda com o governador João Dória. Portanto, comecei a me entusiasmar muito com isso. Sei lá, figuras como Dom João VI, que são figuras um pouco ridicularizadas na história, enfim, em vez de se contar o que ele fez em termos estratégicos, não é? Conta-se essa história da coxinha enfim, das coisas ruins, não é? Portanto, eu tentei viabilitar, sempre que podia, não é? A dignidade das figuras históricas, não é? Fiz patrocínios, exposições que tentavam recontar a história, patrocinámos livros. Tenho um livro aqui, enfim, tenho aqui várias edições ainda desse livro, que eu tinha pensado em 2018, publicar até 2022, que era o bicentenário da independência brasileira, né? Eram 4 anos, ainda consegui fazer 2. Um livro sobre o património histórico brasileiro, né? Arquitetónico, nas regiões principais do Brasil, do Sudeste, do Sul, no Nordeste. Portanto, tem um livro sobre inventário e descrição desse património histórico brasileiro, não é? Nas 4 regiões, e queria publicar um desses livros todos os anos, não é? Os 4 anos até chegar à celebração do bicentenário, e a EDP continuou com esse projeto, portanto já temos aqui mais um desses capítulos, desses livros. Portanto, uma paixão enorme por poder ajudar o Brasil a zelar pelo seu património, e sempre que posso contribuo para isso. Agora estou tentando fazer, alguns de vocês também já tenham visto isso, fiquei incomodado, se vou ser sincero, porque há muitos artistas brasileiros que, celebrando o seu centenário, ou assim, a sua história, eles talvez não sejam tão lembrados, não é? Para mim foi o caso da Tomi Otaki, em novembro do ano passado, que celebrava 110 anos do seu nascimento. Foi o caso do Cândido Portinari, em dezembro, que celebrava 120 anos do seu nascimento. E, portanto, eu decidi, na CCR, com o apoio dos nossos acionistas, fazer um projeto que chamámos Centenários, né? Estamos homenageando artistas brasileiros que celebraram mais de 100 anos, né? E que são os nomes que todos nós conhecemos e que estão um pouco esquecidos, né? A mim incomodava-me muito que era
caso do Portinari, né, que é o Picasso brasileiro, 5.000 obras, exposição na ONU, nas Nações Unidas, Guerra e Paz, os painéis Guerra e Paz, 14 metros de altura, 10 metros de largura, são coisas que são avassaladoras, não é, para o mundo, são coisas que são a afirmação do Brasil no mundo, não é? Pô, como é que não... O Picasso brasileiro faz 120 anos em dezembro, e como é que não se celebra isso, não é? Portanto, estamos fazendo uma exposição do Portinari numa das estações do metrô da linha 4, não é? Que vocês sabem, a melhor linha, enfim, de metrô do país, tudo totalmente automatizada, enfim, pronto. Portanto, não vou fazer publicidade agora. E então estamos fazendo o projeto que estamos tentando implementar, e todas as estações vão ter um artista brasileiro. Já temos duas: Faria Lima está a Tomiotaki, na Higienópolis Mackenzie está Portinari, estamos buscando agora novos artistas para homenagearmos e a levar a cultura à população, não é? Ou seja, as pessoas, eu vi até entrevistas na Band, vi uma pessoa que dizia: nós não temos tempo de ir ao museu, o museu está vindo a nós, não é? Portanto, estou tentando fazer esse movimento de democratizar o acesso à cultura. Pelos trens da CCR passam todos os dias 3 milhões de pessoas. E eu pensei, bem, eu tenho aqui uma missão, que é estas 3 milhões de pessoas que passam horas e horas nos trens que nós administramos, elas têm que ter uma experiência de viagem diferente, não é? Elas têm que ter mais valor na sua viagem. Não é só, digamos, o objetivo transacional de levar a pessoa do local A para o local B. Essa viagem tem que ser melhor do que simplesmente só uma translação no espaço, não é? E, portanto, estou tentando repensar essa viagem de uma forma diferente, e levar cultura, né? Levar cultura para as estações e para onde nós podemos, para os aeroportos, onde nós podemos levar esse acesso maior à cultura. Queria fazer um projeto que era... Arte e cultura na mobilidade faz todo sentido, né? Faz todo sentido, não é? Queria fazer um projeto que eu estou chamando também de... nessa linha da democratização do acesso à cultura, que é todas as pessoas que, se forem transportadas nos nossos transportes, elas podem visitar gratuitamente qualquer museu nas cidades onde nós estamos. São Paulo, Rio de Janeiro ou Salvador, não é? Portanto, queria fazer um projeto de financiar o acesso a museus gratuito, ou seja, as pessoas têm um QR Code, apontam no QR Code, recebe o vale museu e entra gratuitamente no museu, não é? Já estamos patrocinando o Museu da Língua Portuguesa com o sábado gratuito, estamos patrocinando o Museu do Amanhã com a terça-feira gratuita no Rio de Janeiro, estamos patrocinando a Casa de Jorge Amado em Salvador, enfim, no fundo, para tentar também criar essa facilidade, não é? Esse acesso, democratizar o acesso à cultura. Obstáculos, Sérgio, sinceramente, é óbvio que um executivo, quando chega a uma empresa, primeiro ele tem que demonstrar que consegue dar resultados, não é? Portanto, a agenda de criação de valor, ela tem que estar inquestionavelmente no centro das nossas atenções, não é? Portanto, amanhã vamos divulgar resultados, não é? Por exemplo, é óbvio que o meu foco é administrar bem os recursos da empresa e criar valor com os recursos do acionista, não é? Portanto, eu acho que o direito para poder trabalhar nesta dimensão cultural, ele conquista-se com resultados económicos, ou seja, eu não posso dar razão ao acionista e ao conselho de administração da empresa para que ele não esteja totalmente tranquilo que os investimentos na cultura são investimentos que produzem melhor reputação, melhor relacionamento com as comunidades e portanto, isso para mim, pronto, digamos que é o feijão com arroz, não é? Você tem que fazer, tem que fazer, pronto, acabou. E tem que fazer muito bem feito, tem que entregar os resultados muito bem, tem que ser uma gestão primorosa, não é? Mas se isso estiver assim, o resto não tem resistências, o resto as pessoas engajam-se, o resto as pessoas... Eu tenho tantos relatos, não é? Um exemplo, nós no Portinari, eu consegui fazer uma edição da cronobiografia do Cândido Portinari no Natal de 2023 e fizemos 400 exemplares. Eu distribuí a cada um dos nossos líderes na CCR, não é? Portanto, foi o presente de Natal da empresa, foi um livro do Portinari, enfim, da sua cronobiografia. E tenho relatos, são lindos, das pessoas dizem, este livro estava em minha casa, o meu pai adora Portinari, ficou muito emocionado. Pessoas com muita gratidão, não é? De estarmos facultando esse acesso à cultura, não é? Eu cheguei, no caso da empresa onde eu estava, a alugar ónibus.
e dizia, ó, pessoal, o ônibus está lá embaixo, vai sair às 4h30 para irmos visitar toda a exposição do artista A, B, C no Instituto Tomiotaki. Ônibus com 50, 60 pessoas para visitar a exposição. Portanto, eu acho que essas coisas, elas contribuem para... no livro tenho uma chamada Roda da Felicidade, não é? A segunda... acho que é a segunda dimensão, que é o dar, como é que se chama? O aprendizado, né? Ou seja, as pessoas têm que aprender na empresa, têm que ser capazes de aprender na empresa, mas também ter acesso, dar acesso à cultura, né? Ou seja, eu não interpreto a minha missão como líder apenas como a obrigação de ensinar um métier, ensinar uma profissão. O eletricista tem que saber ser eletricista. O eletricista tem que ser eletricista, mas o eletricista também é pai, o eletricista também é marido ou mulher, tem uma família em casa, e eu quero que esse eletricista, quando chega a casa, ele pode, eletricista, ou neste caso agora na mobilidade, esse condutor, esse agente de segurança, quando ele chega a casa, ele vai dizer, você sabe que a empresa onde eu estou, ela está fazendo isto, está fazendo aquilo. Nós vamos querer fazer, aliás, nessas estações, levar as pessoas lá para visitar as pessoas da empresa, não é? Os familiares da empresa, para visitar as exposições dos artistas que nós estamos homenageando. Portanto, vem com muita naturalidade, Sérgio. Se as coisas tiverem, se a gestão tiver nessa visão holística, né? Você não está esquecendo de nada. Você está entregando resultados e você está entregando, digamos, transformação social, né? Eu acho que isso faz tudo parte de uma equação e não tive nenhuma dificuldade com os acionistas com que trabalhei até hoje e agora na CCR, a mesma coisa. Antes, pelo contrário, as pessoas ficam orgulhosas, não é? Sentem-se orgulhosas de poder representar uma empresa que está fazendo essas coisas, não é? Que está fazendo está atuando dessa forma. Miguel, Portanto, sensacional, viu? E acho que esse exemplo que você deu mostra como, né, a sensibilidade que vem de você acaba gerando um impacto enorme na vida de milhões de pessoas. Mas isso tem origem num olhar diferenciado, né? Numa sensibilidade que, novamente, no caso aí que você deu do exemplo do transporte, que é muito mais do que transportar, né, num espaço apenas, é muito mais do que isso, é uma experiência, né? Gisélia, por favor, bom dia, viu? Bom te ver. Bom dia, bom dia, Gisele. Miguel. Eu não consigo mais te ver como português, viu? Eu vou te dizer isso. Eu acho que a só tua um sotaque é que eu não brasilidade está consigo. mais a brasilidade ela soa, né? Aliás, como boa gaúcha, não sei se tu já leste Érico Veríssimo, Ainda não, mas nunca li. então vais Vou gostar anotar, muito. vou anotar. É a história do Rio Grande do Sul contada por ele, que é muito linda. Muito bom. Tomei nota aqui, obrigado. Uma coisa que eu ouvi num curso de formação de conselheiros era assim, né? Com o poder vem a responsabilidade, né? Então, no teu caso, assim, tu já te outreou, né? Então, todo esse movimento, a estratégia da CCR, eu acho que como poderia ser qualquer outra empresa. Mas no momento em que se escolhe um líder, já tem, né? Já tem uma escolha quando se traz um líder com teu perfil. Então, eu acho que essa é uma equação mais ou menos fechada, ninguém tem dúvida da importância da mobilidade, está tudo certo. Agora, além, né, da CCR, como empresa em si, tem toda uma cadeia, né, de fornecedores, de parceiros, das comunidades vizinhas, as linhas do metrô, né, da estrada, né, e isso acaba envolvendo coisas que são muito, muito importantes para nós e estão ainda aquém de chegar nesse momento de apreciar a cultura e apreciar a arte. A gente tem tido resultados em termos de educação pífios no Brasil, né? É muito ruim o resultado dos estudantes em testes. É a educação básica e sem ela a gente não tem cidadania, né? Se a gente não consegue compreender o mínimo do mundo, a gente não consegue se posicionar nesse mundo. Então, eu não quero te fazer uma pergunta poliana, né? Tem questão de segurança, por exemplo, em estradas, né? Por exemplo, eu sou traumatizada porque eu tive um assalto numa estrada, foi um negócio assim impressionante. E tem muita violência no entorno das estradas, né? Vai desde
criança envolvida, né? Como assalto. Então, tu tá tangenciando também, né? Além de todo esse belíssimo trabalho que tu faz de promoção da alma, né? Da cultura, da alma das pessoas, tu está tangenciando toda essa parte, que é uma parte muito mais inferior, eu diria assim, né, do desenvolvimento. E aí, voltando, né, poder traz responsabilidade. Com a compreensão que tu tens hoje, com o trabalho que tu fizeste contigo, tu te sente, como é que tu te sente em relação a isso como um protagonista, né, um líder? Aham. Porque, infelizmente, a gente não tem tantos líderes com essa visão, né? Gostaríamos de ter mais. Então, essa é uma pergunta, Boa. né? E Ótima. já querendo ouvir uma resposta que eu gostaria. Não, vou comentar acho eu, com muita emoção também. Sinceramente, todos estes temas que você falou, segurança, o tema da educação, o tema até da própria qualidade de vida de comunidades, não é? Que podem ser comunidades mais carenciadas. Ele está tudo esses temas estão todos no nosso radar. E a mim pessoalmente, enfim, como executivo, eles fazem parte das minhas prioridades. Eu já vou comentar um pouquinho cada um deles. Eu não comentei aqui de forma detalhada, mas nós temos planos para todos eles, Gisélia. Eu, aliás, no livro eu conto que para mim o trigger, a mudança cultural que eu imprimi na empresa onde eu estava, ela teve um gatilho. Ela teve um gatilho e foi a segurança. No dia em que nós tivemos que ligar para a casa de uma família, de um colaborador nosso, e infelizmente naquele dia era o dia em que a filha dele fazia aniversário, era o dia de aniversário dela. Ele estava à espera do pai em casa com um bolo para celebrar o aniversário, e nós tivemos que explicar que o pai tinha falecido num acidente de choque elétrico. Eu, nesse dia, sinceramente, a vida mudou para mim. Esta foi a última vez que eu fiz isto na minha vida. Não, acabou, não vou fazer mais isto. E perguntava, mas o que é que falta, não é? O Thomas estava lá na altura, acho eu ainda. O que é que falta, caramba? Nós temos tudo, temos os EPIs, os equipamentos básicos de segurança, temos investimento em treinamento, temos normas, temos regras, temos tudo. Por que é que as pessoas não seguem as regras? E era modelo mental, era eletricistas com muitos anos de casa que achavam que não era, um exemplo, não é? Que não era masculino, não era uma coisa masculina usar luvas isolantes, não é? Que isolante é de borracha, é uma coisa que é mais difícil. Usamos luva de raspa, luva vaqueira, porque isto não é uma coisa de macho, não é? E naquele dia estava chovendo, estava garoando, a luva que durante 20 anos tinha isolado, naquele dia não isolou e ele pegou um choque e morreu, não é? Portanto, eu nesse dia disse assim, acabou, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, porque eu estou aqui há 4 anos como presidente desta empresa, nessa altura era presidente de empresas de distribuição de energia elétrica, e não consegui mudar a cultura, não consegui. E foi a altura em que eu conheci Oscar Motomura, foi a altura em que fiz o APG lá com ele, e foi a altura em que comecei a mudar a cultura da empresa, e tratar do tema da segurança na raiz, não é? Como é que se muda essa convicção? Como é que se muda esses modelos mentais só mudando a cultura? E eu não sabia mudar a cultura, sendo sincero. Vinha da Europa, era uma coisa que tinha trabalhado em consultoria, era executivo em empresas, enfim, de energia, nunca tinha tido essa necessidade de mudar a cultura. Portanto, o tema da segurança, ele para mim é muito caro, agora como você imagina na CCR, prioridade número 1, valor 1 da companhia, não é? E nós sabemos que a segurança viária no Brasil é uma das 3 principais causas de mortes, não é? E, portanto, temos programas para estimular a conscientização, temos programas para evitar, para reduzir acidentes nas estradas e cuidar das nossas pessoas, não é? Eu tenho outro exemplo que eu gosto muito também de dar, foi no Covid. No Covid, eu dei por mim, Gisélia, mudando, quer dizer, intercedendo, não é? De hospital, mudando os nossos colaboradores do hospital, porque tivemos consciência que eles não estavam sendo bem tratados em algumas unidades hospitalares, não é? Portanto, nós tínhamos médicos contratados na empresa e eu tive situações em que eu, juntamente com esses médicos, mudámos pessoas do hospital para eles terem um tratamento melhor e poderem salvar-se no período da pandemia, não é?
E, portanto, esse para mim é uma tomada de consciência. Cuidar da vida das pessoas para mim é a minha convicção fundacional, não é? Como líder, não é? A primeira coisa que eu tenho que garantir é que as pessoas estão em segurança. Portanto, isso para mim, o tema da segurança, para mim tem uma importância fundamental como líder, e agora como líder numa empresa de mobilidade mais ainda, não é? Ou seja, eu tenho que cuidar não só da segurança dos meus funcionários, dos meus colaboradores, mas dos clientes que usam as nossas infraestruturas. Na parte dos parceiros, também podíamos falar muito sobre isso, mas é óbvio também uma necessidade vital de trazê-los atrás, não é? Ou seja, CCR não é ninguém sem... CCR, qualquer empresa, não é ninguém sem a sua cadeia, não é? Sem a sua cadeia de valor, sem os seus fornecedores, sem os seus parceiros de negócio. E, portanto, temos programas para ajudar a que esses parceiros possam fazer também uma jornada de sustentabilidade, não é? Possam cuidar das suas políticas e das suas atuações. No caso da educação, enfim, não vamos ter tempo para falar muito detalhadamente de cada um deles. Vou dar um exemplo de ontem. Nós estamos negociando uma parceria com uma grande organização brasileira, de poder fornecer nos nossos trens, nossas estações e nos trens, conteúdos digitais de formação profissional. São cerca de 30, 40 cursos que vão poder ser acessados nas nossas estações gratuitamente, não é? Acessíveis nas plataformas digitais, e aquele jovem que está viajando 3 horas por dia, em vez de ele estar lendo quadrinhos e estar ouvindo música, ele pode estar fazendo um curso e está-se valorizando, está-se treinando em termos profissionais para poder ter uma profissão de maior valor agregado, não é? E estamos fazendo essa parceria com, enfim, uma grande instituição brasileira que já tem esse tipo de oferta, e a nossa intenção é abrir esses conteúdos gratuitos nas estações, para que as pessoas, quando utilizarem o transporte público, elas possam estar simultaneamente estudando, não é? Portanto, enfim, eu sei que eu não vou conseguir resolver o mundo, não é? Com as nossas intervenções, mas sempre que podemos, Zizélia, não é só cuidar da dimensão mais, se você quiser, mais elevada, mais sofisticada da arte, não é? Estamos cuidando daquilo que nós chamamos, naquele modelo no modelo que nós, enfim, colocámos no livro, das coisas até mais básicas, sobrevivência, não é? Saúde, alimentação, água, são coisas que têm que estar na base da pirâmide, não é? E sempre que podemos, temos que ajudar, enfim, a que elas possam estar na solução que nós levamos para as comunidades onde estamos presentes, não é? Uma empresa não consegue resolver o mundo, como é óbvio, mas isso é uma coisa que está muito aguçada, esse sentido está muito aguçado para nós termos uma atuação que transcende o transacional, transcende a prestação de serviço fria, não é? A minha obrigação contratual é trazer o trem na hora certa, sem acidentes, de X em X minutos, não é? Isso é o que está no meu contrato. Eu quero fazer muito mais do que está no contrato. Legal, Miguel, obrigada, Miguel. essa frase final, eu quero fazer muito mais do que está no contrato. Eu acho que resume tudo, e você deu muitos exemplos concretos, né? E do que vocês estão fazendo, pretendem fazer, e eu acho que mostra a importância da reflexão com ação, as duas coisas juntas, né? Porque também não é só ação, muitas vezes sem a reflexão a gente só sai fazendo, então essa conjunção é muito saudável. A gente vai aqui para as duas perguntinhas finais aqui da Vânia e da Ruth. Vânia, que bom te ver, viu? Bom te ver Olá, também, Vânia. vocês. Olá, olá. Miguel, é maravilhoso ouvir você, porque para mim é como um sonho, né? Eu imagino que a gestão e mesmo a governança, né, pensando nesse estágio mais alto, deveriam ser filosóficas, né? Qual é o sentido dessa empresa? Qual é o sentido de eu estar neste lugar? Porque no final das Isso aí. contas, mesmo Isso que a mesmo. gente diga que o sistema é assim, no final das contas tem um ser humano com o poder aportado em uma Isso aí. caneta, e é este ser humano que toma uma decisão que pode impactar 5 gerações à frente. E Sem é muito dúvida. É isso comum a aí. gente diluir isso, né, no sistema, na Uhum. governança em geral. Então, eu queria, já que você é essa pessoa, e você falou tanto de modelo mental, você teve um papel executivo, mas também foi chairman, né, na EDP. Queria que você falasse um pouco dessa relação humana, você com os seus pares,
nessas instâncias de poder, com pessoas que têm um modelo mental absolutamente diferente do seu, porque vamos combinar que a maioria das grandes empresas tem relatórios belíssimos, visões e missão maravilhosa. Se a gente só olhar esses textos, a gente nem sabe por que o mundo está dando errado. Deveria estar dando tudo certo. Então, eu queria abordar duas coisas com você que eu considero delicadas. Essa relação humana entre pares que detêm poder, qual é a relação e qual o tipo de influência que você já viveu, tua experiência de influência, tanto na governança como executivo. Qual desses lugares você acha que você conseguiu ter uma influência maior? E uma última questão, como é esse dilema da distância entre o discurso e a prática? Uhum. Alexandre, temos quantas horas mais para Para esta sessão? você, quanto tempo você desejar, Miguel? Você que manda Não, aqui. não, estou brincando, estou brincando. Vânia, muito obrigado pela pergunta. E são perguntas, as perguntas que você faz, e você sabe, são perguntas que não têm uma resposta fácil, não é? E todas elas têm muitas nuances, muitas sutilezas, não é? O que é bonito na vida é que a vida é feita de sutilezas, das pequenas diferenças, não é? A diferença entre uma coisa magnífica ou entre um veneno e o remédio é a dose, não é? E, portanto, a sutileza faz muita diferença. Mas relações humanas entre pares e influência, não é? Eu acho que esse, de facto, enfim, a agenda do executivo é essa, é exercer a sua influência nos vários níveis da sua atuação. Eu o que tento no meu modelo de gestão é entusiasmar as pessoas com uma visão, Vânia, e as pessoas estão à minha volta, não é? As pessoas estão à minha volta num conselho ou numa diretoria, é entusiasmá-las com uma visão, entusiasmá-las com uma forma de fazer as coisas, entusiasmá-las com uma ambição de nos transformarmos em algo melhor, não é? Eu acho que todos nós queremos fazer parte de uma coisa, todos nós queremos fazer parte de uma coisa da qual temos orgulho, não é? E, portanto, quando puxamos por essa dimensão do orgulho, olha só que coisa tão bacana que estamos fazendo, vamos fazer um impacto tão absurdo, é uma coisa que ninguém pensou antes, vai ser uma coisa magnífica para nós, vai nos posicionar num lugar diferente. Eu acho que esse engajamento, essa capacidade que nós temos de vender essa visão, vender esse caminho, essa direção, eu acho que é uma das responsabilidades fundamentais de um executivo de primeira linha, não é? De um executivo líder, digamos assim. E, portanto, temos, temos tenho muitas experiências, né? E tenho a sorte de ter-me relacionado ao longo do tempo com pessoas aqui no Brasil que são pessoas de uma qualidade, Vânia, eu não vou nominar nenhum, porque se nominar um ou outro, eles vão ficar tristes. Mas alguns deles eu cito no livro, são todos referenciados no livro. E agora na CCR também tenho um conselho de altíssimo gabarito. E, portanto, esse para mim foi uma sorte. Pessoas que me inspiraram, não é? E que uma delas eu faço uma referência explícita ao José Luís Alqueres, não é? Que é aliás, eu cito o nome dele quando falo no cultivo da sabedoria, não é? Alqueres foi um líder, um executivo destacado da Light, enfim, da Eletrobras. É um humanista, é um filósofo, é um cientista, é um engenheiro. Portanto, é um homem no qual eu me espelho muito em termos enfim, de ideal, digamos, de sabedoria, se quisermos. Portanto, como Alqueires, conheci muitas outras pessoas no Brasil que me inspiraram. E, portanto, essa narrativa, nessas pessoas, essa narrativa é uma música celestial, Vânia. Essa narrativa é a linguagem dessas pessoas. Eu não tive dificuldade em trazer essa narrativa para o dia a dia da empresa. E nas relações de pares com vice-presidentes, com executivos de C-level, não é? Eu acho que o que tenho tentado fazer é criar alinhamento, é criar uma visão conjunta, uma visão comum. Não é? Para onde é que nós estamos indo? Qual é que é a direção que nós queremos? O que é que nos entusiasma? Como é que nós
nos transformamos na melhor empresa para trabalhar, como é que nós nos transformamos na melhor empresa para prestar este serviço, não é? Quando você coloca um pouco essa ambição, não é? Nós não estamos aqui para fazer o 9 to 5, não estou aqui para fazer 9 às 5, não é? Eu estou aqui para fazer uma coisa que é única, eu quero ser o melhor do mundo, eu quero que o Brasil, nas coisas que nós fazemos, seja o case internacional, não é? Não quero que seja uma coisa mais ou menos, não é? Eu acho que essas visões, quando elas são ambiciosas e quando elas são engajadoras, elas arrastam, não é? Elas mobilizam as pessoas, não é? Eu acho que é isso. E eu vi isso acontecer, Vânia, que é o chamado flywheel effect, não é? Que o Jim Collins fala disso, não é, Alexandre? O flywheel effect é quando a organização ela está tão engajada, ela está tão acelerada numa transformação que é a inércia, não é? De uma roda de inércia, não é? A velocidade de uma roda. Você já não consegue parar, não é? Ela já está, ela ganha velocidade, não é? Você já vai quase atrás da transformação, não é? E houve momentos da minha vida que eu fiquei a mirar, calma, o que é que se passa aqui, não é? As coisas já estavam acontecendo com um ritmo tão grande, você já nem tem que fazer intervenção. Eu chamava isso a não liderança, não é? A não liderança que é você já não toca, não mexe, porque as coisas estão acontecendo normalmente. E eu acho que esse para mim é o estágio último do engajamento. É quando a organização ela ganha vida própria, com base em valores, ou seja, não é regra, não é o procedimento, nem é norma, é valores. Os valores são estes. Este é o quadro onde nós atuamos. Esta linha vermelha, nós não passamos esta linha vermelha. Portanto, é aqui que nós jogamos, é dentro deste quadro. E agora joguem. A vida é divertida. Agora vamos nos divertir a fazer o bem, não é? E, portanto, isso cria uma energia, uma dinâmica que eu acho que, pronto, mobiliza as pessoas, não é? Portanto, eu tentei sempre usar um pouco essa energia de transformação para que as pessoas comprem esse sonho, não é? De estarmos a criar uma coisa melhor. Miguel, Miguel, acho que é esse ponto que você tocou, que é uma liderança humanizada ou humanista. As pessoas também não percebem que é uma liderança de excelência em última instância, né? Porque você entrega um belíssimo, obviamente, desempenho por meio do entusiasmo coletivo, mas não é aquele desempenho à custa do relacionamento, mas é construindo o relacionamento. Não é aquele desempenho condenando a pessoa a ser um instrumento, mas é libertando a pessoa para ela crescer, né? Na ocasião, se tornar a sua melhor versão. Então, isso é muito positivo coletivamente, né? Eu vou me conter aqui, passar para a Ruth para a última perguntinha. Só para a Vânia não ficar que eu não respondi a algumas das coisas que ela me perguntou, não vou conseguir responder a todas. Mas o dilema é entre o discurso e a ação, não é? Muitas vezes esse dilema acontece. Eu tenho um exemplo, vou dar um exemplo em que isso passou comigo. Comitê de Ética, um executivo muito graduado, tinha desrespeitado uma colega, mas um desrespeito estava no limite, uma mensagem WhatsApp menos cuidada, não é? Menos respeitadora, não é? Estava ali naquela zona, naquela linha amarela, não é? Não era nada muito gravoso, não era um assédio sexual, não era nada assim, mas não era respeitoso. E tivemos uma discussão de 1 hora no Comitê de Ética da empresa onde eu estava anteriormente. 1 hora. E havia pessoas que diziam, puxa vida, vamos estragar a vida deste executivo, como é que ele vai explicar lá em casa? O que é que ele vai dizer em casa? Cara ótimo, ele entrega resultados, é o melhor cara que a gente tem aqui para fazer acontecer esta transformação aqui e ali e tal. Resultado final, depois dessa hora, decidimos pelo desligamento, não é? Porquê? Porque se eu não faço esse desligamento agora, eu vou estar transmitindo à organização que vale tudo, até desrespeitar-nos uns aos outros. Se eu coloquei como valor da empresa que o valor é respeito incondicional, e nós colocamos essa palavra, incondicional, não é? Incondicional não é segunda sim, terça não, quarta sim, sexta não, é sempre. Se nós colocarmos isso como um valor, então eu não posso prescindir de tomar uma atuação consequente, não é? Estou dando um exemplo em que funcionou. Há outras situações, às vezes, em que nós não conseguimos, nem sempre conseguimos, não é? Mas, portanto, eu tenho muita atenção a isso, não é? A gestão, ela descredibiliza-se pelos seus atos e pelas suas palavras também, não é? Mas pelos seus atos. Portanto, o exemplo tem que vir de cima e tem que ser irrepreensível, não é? E, portanto, eu acho que é um assunto fundamental para um executivo que queira ter uma gestão credível, não é? Ruth, bom ver você.
Bom, também, Miguel. Enfim, parabéns pelo livro, sensacional. E a minha pergunta é uma continuação da Vânia, e eu até resgatei aqui no livro, né, que você fala da utopia, né, que está no horizonte. Quanto mais você caminha, enfim, como que é? Me aproximo 2 passos, né, e se afasto 2 passos, e o caminho, enfim, vai chegando. Ela falou, né, sobre as relações com pares e com conselho, e queria, né, que você não fosse uma ilha, né, que não fosse um único presidente, né, que tem esse olhar, né, tão diferenciado. Que dicas você dá, né, para a gente que, enfim, faz parte, né, de organizações, perante ao conselho, né? Como contribuir, né? Como e trazer, né, que esse valor, né, seja realmente importante para as organizações, né? Eu lá atrás, né, acreditei muito, né, que o ESG, mesmo com todas as coisas que a gente possa melhorar, né, ele faria essa mudança de chave, né? Porque você olharia, né, além de outros elementos. Mas enfim, ele não aconteceu na prática em todas as organizações. Então, me ajuda aqui, nos ajuda como influenciar, né, de um jeito assertivo e verdadeiro, né, para que você não seja único, né, como tantos escreveram aqui no chat. Obrigado, Ruth. Primeiro, eu queria tirar um pouco essa afirmação de unicidade. Eu acho que se há coisa que eu tenho é uma admiração enorme pelo mundo corporativo brasileiro e muitos casos, muitos exemplos de pessoas ótimas. Ruth, você própria trabalha numa empresa que tem muitas lideranças destacadas e que são inspiradoras. Portanto, eu acho que temos bons exemplos em muitas organizações. Eu talvez a linguagem de um acionista e de um conselho, e o conselho está muito próximo do acionista, não é? O acionista, nós temos de ter consciência que ele colocou recurso financeiro na empresa. E temos que ter consciência que ele tem uma noção de risco-retorno, não é? Portanto, o que é que interessa ao acionista? Risco e retorno, ou retorno e risco, não é? Eu assumo este risco e tenho este retorno, com este recurso que eu disponibilizei. Portanto, a linguagem do conselho é a linguagem do acionista, é a linguagem do risco do retorno. E por isso, se eu posso dar algum conselho, é transformar o ESG sempre numa lente de impacto. Não é? Ou seja, transformar o ESG sempre no livro falo em valor e impacto, para as duas coisas poderem conviver juntas, não é? Valor económico compartilhado, se quisermos, e impacto socioambiental. Portanto, eu acho que a linguagem do conselho é levar sempre de uma maneira o mais objetiva possível o que é que as ações, as atuações, as estratégias, as visões que nós queremos implementar, elas podem trazer de valor para a companhia, não é? Valor acionista, valor económico, valor reputacional, valor em termos de qualidade de serviço. Portanto, eu tento sempre não ficar numa conversa qualitativa, não é? Isto é bom porque nós gostamos, é bom porque estamos fazendo bem, é bom porque agora é a tendência, não é? Sair desses lugares comuns fáceis enfim, de rebater, não é? Um acionista, se quiser, derruba esses argumentos facilmente, não é? E a pergunta é, tá bom, mas o que é que eu ganho com isso, não é? Portanto, quando vem essa pergunta, o que é que eu ganho com isso? Eu acho que nós temos que ter sempre um argumento bem sustentado, não é? Sempre que possível, não é? Porque às vezes é difícil fazer a quantificação do impacto, não é? Quando se fala, por exemplo, em reputação, não é? O que é que significa reputação? Como é que quantificamos reputação? Temos aqui aqui o Alexandre é um especialista nessa temática. Mas como é que se quantifica o valor económico, não é, da reputação? Não é? Portanto, são coisas às vezes difíceis de tangibilizar. Mas se eu posso dar um conselho, Ruth, é sempre fazer essa translation, não é? Não ficarmos perdidos na tradução, não é? Ou seja, traduzir o ESG para a linguagem de valor e impacto. E acho que isso ajudou-me, pelo menos na minha história, a nunca ter rejeição, não é? Daquilo que é, pronto, as propostas que se vão colocando, não é? Para o Desculpa conselho. fazer uma interferência só aqui, Miguel, fazer Por mais favor, uma. Vânia, por favor. Você diz que o conselho
está sempre focado em atender o acionista. Você não acha que esse é um modelo mental que precisa mudar? Porque, afinal de contas, a empresa não existe para servir apenas ao acionista. Não, Então, eu talvez tenha só que exagerar. pensando, Deixa eu complementar também, que a própria Gabi É, está aqui, na última versão do código do IBGC, está lá, Conselho de Administração como guardião do isso. propósito, dos valores e da É, missão da sem dúvida, organização, não é? sem dúvida, sem dúvida. Não, eu acho que eu simplifiquei essa resposta, Vânia. Você fez bem em pontuar. Eu peço desculpa estar tocando aqui o sino da Igreja de Santa Teresinha, aqui ao lado da minha casa. Que é um momento de espiritualidade, Alexandre. Este é o momento em que eu paro, quando estou aqui em casa no fim de semana, e faço uma reflexão, às 6 da tarde também. E, portanto, para mim, é uma coisa boa estar aqui ao lado da igreja. O, mas, portanto, Vânia, você está certa, quer dizer, o Conselho, ele tem uma visão 360 dos múltiplos stakeholders da empresa e tem que zelar pelo propósito da empresa. É óbvio que nós sabemos que há sempre uma preocupação em ter, pelo menos zelar, não é? Pela preservação do valor da empresa, pela preservação daquilo que é o investimento que o acionista fez na empresa. Não é? Era mais nesse sentido, não é? De que esse assunto está sempre endereçado, não é? Esse assunto está sempre presente. Mas é óbvio, e eu sinto isso aqui na CCR e senti isso na EDP, uma preocupação holística, não é? Uma preocupação completa. E tem que ser, sinceramente, aí protagonismo da equipe executiva. Ou seja, a equipe executiva não pode ficar à espera que seja o Conselho a estimular, não é? A equipe executiva tem que levar propostas e tem que levar a sua visão. Como eu disse, eu acredito muito nessa visão holística, nessa visão integradora, integrada. Não tenho nenhuma experiência do Conselho rejeitar essas visões integradoras, sinceramente. O Miguel, segundo o Bob Chapman, ele falou que ele lidera o conselho dele muitas vezes em várias frentes relacionadas a esses temas, né? Porque a gente tem que Perfeito. colocar isso de uma maneira proativa, que assim as coisas acontecem. Bom, pessoal, uma conversa maravilhosa, certamente iria longe, que tem muitos outros temas para abordar, mas né, a gente tem as limitações de tempo, só temos a agradecer ao Miguel. Miguel, só como uma conclusão, eu acho que temos um tema maior aqui, que foi levantado pela Gisélia e outras pessoas, que é essa questão da essência de que com o poder vem a responsabilidade. Você tem essa clareza? E tudo isso que a gente está falando é muito antigo, pessoal. O Confúcio, né, no grande aprendizado, que é uma coletânea dos textos dele, diz o seguinte: se você quer ser uma liderança, então você tem que se tornar um ser humano de verdade. Antes de se tornar uma liderança, você precisa entender a si mesmo. E eu tenho convicção de que a grande causa de problemas hoje no mundo corporativo é ter pessoas em posições de liderança que não têm comportamento nem mentalidade de liderança, que são no máximo gestores. É tão simples quanto isso. E não tem a vontade de querer se tornar uma liderança, porque tudo isso que a gente está falando aqui se torna. Ninguém nasce pronto, né, Miguel? Você teve um trabalho longo, duro, né? Não é só conforto, mas também de desconforto por trás. E eu acho que essa jornada que é essencial e que os conselhos deveriam, né, instigar mais. E aí podem ajudar muitos executivos. E um tema para uma segunda conversa é: por que não temos, sinceramente, Miguel, por que a gente não tem mais, né, exemplos como o seu? Porque eu sei que temos bons exemplos por aí, mas a gente sabe que são escassos. Essa é uma realidade hoje, não é por acaso que níveis de engajamento são baixíssimos, problemas de saúde mental são elevadíssimos, infelicidade no trabalho. Você está desbravando em muitas frentes aí. Você sabe, isso não é uma elogio, é uma constatação, né? E por isso que você inspira tanto também, né? Porque é tão vanguarda, né? E por que não temos mais? Porque o resultado vem certamente. Aliás, aqui no livro, viu, Miguel? Até guardei aqui, separei. Quando você deixou lá o último ano na IDP, foi o terceiro ano consecutivo de recorde no EBITDA da empresa, resultados financeiros, inclusive, espetaculares, os melhores, né? Então, isso gera mais resultados também, porque é óbvio, né? As pessoas vão querer fazer o seu melhor. A minha suspeita, que uma outra conversa, tem a ver com rotatividade, hoje muito alta nos cargos de alta gestão. Em média, a pessoa 3, 4, 5 anos no cargo, no máximo. Quanto menos tempo você vai ficar num cargo, menor é a chance de você querer fazer uma coisa de longo prazo, mudanças mais culturais, estruturais, e sistemas de incentivo. Porque como é que a gente quer, muitas vezes, altos executivos alinhados com um propósito maior, se a remuneração é totalmente alinhada apenas ao propósito financeiro? Né? Então, acho que são temas aí que estão, não vou nem me alongar mais, mas que, né, merece aí
Sei que com você, né, Miguel, a gente tem essa liberdade, um segundo momento no futuro, porque tem muita coisa para conversar e aprender com você. Com certeza. Obrigado Com novamente. certeza. Obrigado a todos pelo vosso carinho e pela vossa atenção. Foi um gosto enorme esta manhã. Desculpem se me excedi, se me entusiasmei demais com esta conversa. Miguel, muito obrigado novamente. Quem tiver Um abraço. força e um tempinho, a gente vai fazer o nosso wrap-up aqui. Obrigado, Miguel. Fazemos sim. Até a próxima, hein? Um abraço grande para todos. Um abraço forte. Um abraço, Tchau, Miguel. tchau. Um Obrigado. abraço. Até mais. Tchau.